Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, meu nome é Lucas Pires, eu sou médico geneticista do Centro de Medicina de Precisão em Cardiologia e estou aqui com meu colega Bruno Stefano. Tudo bom? Eu sou o Bruno, sou médico geneticista também aqui do Centro de Precisão de Cardiologia, o Cardiogen. E hoje vamos conversar um pouco com vocês nesse episódio do InCor Talks sobre as classificações e tipos de variantes genéticas que podem aparecer no exame do seu paciente, certo? Então, Bruno, acho que é uma conversa, esse bate-papo é super interessante a gente levantar. E aí, queria que, você começasse um pouco conversando e comentando sobre quais são os tipos de variantes que a gente pode identificar, tipos de mutações, né? Bom, começando, a gente tem vários tipos de mutações, dependendo do efeito que elas causam no DNA, troca de letra, missense, saída de fita de leitura, frame shift, mas em geral o mais importante que vai aparecer no exame para vocês é a classificação de patogenicidade. E daí a gente vai ter um espectro que, no geral, a gente convenciona 5 graus, partindo de benigna até patogênica. A gente tem no centro, que vai ser o principal tema de discussão, variante de significado incerto, e as provavelmente benignas e provavelmente patogênicas, que para efeitos pragmáticos você pode considerar a mesma coisa como se fosse patogênica ou benigna. Provavelmente vocês não vão ver aparecer muito no laudo as benignas ou provavelmente benignas, mas elas são a maioria das variantes que estão nos seus exames, elas só não são laudadas porque o próprio nome já diz, elas são benignas, elas não têm relação com doença. E aí, o Lucas pode até comentar mais sobre as que a gente vai ver mais. Sim, é interessante a gente até falar, eu acho legal ilustrar. É muito comum, todos temos variantes, né? Sequenciar o genoma de todo mundo. Nós temos mais ou menos 3 bilhões de pares de base e um sequenciamento de genoma clínico por NGS, que é a técnica que a gente mais usa hoje em dia, né? Encontra, em média, 5 milhões de mutações de variantes que são fora da referência do genoma humano. Então, e, como você comentou, a grande maioria delas é provavelmente benigna ou benigna. Então, e essas acabam ficando excluídas aí do laudo do nosso sequenciamento. Mas o que é mais interessante, então, a gente trazer para o âmbito clínico aqui para a nossa conversa são aquelas que ficam para o lado de lá. As variantes de significado incerto, né, que ficam ali no meio, as variantes provavelmente patogênicas e as variantes patogênicas, né? Essas duas juntas, como o Bruno já comentou, configuram aquilo que a gente chama, às vezes, de teste positivo, entre aspas, né? Que é onde a gente consegue dar aí um diagnóstico já preciso para o nosso paciente, né? Queria que você falasse, Bruno, se você quisesse comentar um pouco sobre de onde que vem essa ideia de variante de significado incerto, provavelmente patogênica ou patogênica. Não, eu acho que é bem o que você falou. Tem muitas variantes no exame e por isso a gente tem que começar a tentar filtrar de algum jeito na hora de interpretar. Tem outro podcast, episódio que a gente fala sobre o que aparece no resultado, o resultado considerado negativo. Mas o que tem? A gente tem um exame genético que não é fácil de interpretar, muitas variantes, não é só sim, não, positivo, negativo. E a gente vai tentar classificar isso conforme o impacto para a clínica do paciente, porque a gente está investigando. O significado incerto, como o próprio nome já diz, eu não sei exatamente qual é o impacto, eu não sei o que isso significa, pelo menos naquele momento. E eu acho que a coisa mais importante para os colegas, e tentar transmitir isso para o paciente sempre, variante de significado incerto não muda a conduta justamente porque eu não sei o que ela está causando. Pode até ser que no futuro, e essa quase sempre é a nossa meta, reclassificar ela como provavelmente patogênica ou patogênica, dependendo do grau de evidência que a gente consegue acumular, investigando família, fazendo outros testes. Aparecem mais pacientes, mas isso depende caso a caso. Ela pode, na maioria dos casos, vai acabar sendo reclassificada como benigna, mas o que a gente está preocupado é se ela pode realmente ter impacto no paciente. E aí a gente tem vários critérios que a gente até pode demonstrar por cálculo, mas de uma maneira geral a gente transmite para o paciente no exame nessas categorias só para explicar o que encontrou. Mas é uma contagem e dependendo da contagem eu atingi um limite. Isso aqui já pode ser considerado provavelmente patogênico. Não, ainda não cheguei nesse nível. Então vai ficar como variante de significado incerto. O que eu posso fazer? Aí realmente vai de cada médico e não é o laboratório que vai fazer, é você com o seu paciente, porque tem coisa que o laboratório não tem como saber e aí a clínica é soberana.
Mas aí é a hora que você tem que falar com o geneticista, pedir ajuda, e o Lucas também pode explicar melhor as abordagens que a gente tem para fazer sobre isso. A gente tem, na verdade, muitas coisas para fazer sobre isso, né? Como você comentou, acho que vou pegar o gancho que você deu, que é tudo você traz como agregação de evidências, né? Então, no momento que a gente faz essa classificação, que a gente está frente a um sequenciamento, o trabalho que a gente faz é pegar cada uma daquelas mutações e agregar evidências para jogar elas para um lado, para jogar elas para um outro. E as que não conseguem juntar evidência suficiente para ou ser lançadas para benigna, para antibenigna, ou patogênica para antipatogênica, acabam ficando nesse meio termo, que é o que a gente chama de variante de significado incerto, né? Que acho que daria para a gente falar, inclusive vai ter um episódio só para falar disso, mas acho que para esse momento o que vale a pena é lembrar que elas são um grande espectro, né? Então, tem variantes que são de significado incerto, mas são muito mais próximas de ser benigna, como tem variantes que são de significado incerto e estão muito mais próximas de serem patogênicas, né? Acho que é interessante até a gente ilustrar, a gente tem uma reguinha de probabilidade de patogenicidade, assim, que a gente usa para calcular, e acho que fica um conceito ilustra muito bem esse conceito para o pessoal que está assistindo, né? Basicamente, se você tem ali de 0 a 100% de uma variante estar correlacionada com o fenótipo, se você está ali com menos de 1% de chance dessa variante estar relacionada com o seu fenótipo, a gente chama ela de benigna. Se você está até 10% de chance, a gente chama de provavelmente benigna. O contrário também, a partir de 90% de chance que aquela variante está causando o fenótipo do seu paciente, a gente passa a chamar de provavelmente patogênica, e a partir de 99% a gente chama ela de patogênica. Então a gente tem esse meio inteiro que vai de 11% a 89%, que são variantes de significado incerto, né? E voltando ao que eu estava comentando, isso tudo vem por agregação de evidências. Evidências essas que são voláteis ao tempo, né? Elas são muito dependentes do momento em que a análise está sendo feita. Porque, às vezes, novos estudos surgem sobre cada variante, estudos funcionais daquela variante, novas correlações genótipo-fenótipo surgem, e isso joga evidência para um lado ou para o outro. E não é incomum isso mudar a classificação de uma variante de um mês para o outro, às vezes, até, né? Sim. É óbvio que, assim, pode mudar de um mês para o outro, mas, no geral, demora mais tempo. Então, quando a gente está diante de uma classificação, às vezes, veio uma VUS, significado incerto, e você quer para o seu paciente algo mais, a gente sempre espera que você queira realmente, para tentar ajudar ele, sempre dá. A classificação é dinâmica. Todo ano a gente está vendo novas atualizações, a gente usa os critérios do Colégio Americano de Genética, que desde 2015 padronizaram ao redor do mundo e fizeram um bom trabalho, porque onde quer que apareça a gente costuma estar na mesma página e avaliei a raridade, predição de dano. São critérios que tentam ser objetivos, mas é óbvio que os dados que eu tenho do paciente passam por um grau de subjetividade ou, enfim, imprevisibilidade. Mas essa é a ideia, tentar todo mundo falar a mesma língua, pelo menos no que tange a mutações, ou variantes até, que é o termo mais atual. E aí a gente vai tentar ver se isso, no futuro, pode ser reclassificado, se ficou um significado incerto. Não é garantia, mas tente sempre procurar isso para o seu paciente, porque o significado incerto não vai mudar a conduta e, de uma maneira geral, a gente percebe que deixa muitos colegas pouco satisfeitos ou, enfim, questionando qual foi a utilidade do exame. O exame tem limitações e a gente já vai falar isso em outros episódios, tem que saber disso e explicar para o paciente antes e depois. Mas não é porque apareceu o significado incerto que você não pode fazer. A classificação a gente tenta sempre ajudar, o geneticista está sempre à disposição para falar como que dá para reclassificar, revisar esse caso, o que dá para fazer na família, testar essa variante em outros parentes afetados, ver se foi uma variante nova que não foi herdada do pai ou da mãe, tem algum outro tipo de teste que eu posso complementar. Às vezes, com um exemplo de amiloidose, eu tenho teste bioquímico específico que dá essa direção. Então, assim, tem outros, como o Lucas falou, jeitos de agregar evidência para o seu caso. Às vezes o laboratório não vai poder te dar essa resposta porque ele está lá vendo vários e o seu é só mais um. Mas para você, pode ser a diferença na classificação e aí realmente isso vai ter impacto clínico. Sim, realmente. Então, essas provas que você pode somar vão trazer, né? É super importante que isso que você comentou, na hora que a gente está ali frente ao sequenciamento, a gente vê o que tem na literatura.
Então, médicos que fizeram, ou centros de pesquisa que fizeram esse já trabalho de agregar informação, segregar na família, fazer um teste bioquímico, isso às vezes fora do âmbito laboratorial, onde você pode, por exemplo, conduzir um estudo animal e provocar aquela mutação e ver modelos funcionais, modelos celulares ou animais para ver qual que é o impacto dela. Às vezes, um laboratório, um médico que segregou em várias famílias, ou segregou em uma família, ou então viu que aquela variante era de novo, né, que ela surgiu naquele probando e disponibilizou essa informação nos bancos de dados que a gente usa, isso já é uma informação que a gente agrega para fazer essa classificação, né? Mas, claro, a partir do momento que você tem um laudo com uma variante significada incerta, você tem ali na sua mão a oportunidade de também trabalhar isso fazer esse mesmo processo na família do seu paciente, né? Eu acho interessante a gente comentar que o teste inconclusivo, né, essa variante significada incerta, não é um teste negativo e não é, como você comentou, um teste positivo. Então, negativo entre aspas, né? Mas assista um episódio sobre teste negativo para vocês entenderem por quê. Mas você não tem essa... ele não pode ser tratado nem como um teste sem variante, nem como um teste com variante patogênica ou proantipatogênica. Porque ele é um teste com uma variante significada incerta e é assim que ele tem que ser tratado. E o que você vai fazer com isso? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. E até em cima do que você falou agora, Lucas, não é também só porque apareceu no teste variante patogênica que significa que o resultado explica tudo. A gente tem casos, bem frequentes, aliás, de aparecer, doenças de herança recessiva. Eu preciso de 2 mutações, uma mutação em homozigose, que é em dose dupla, digamos assim, para causar a doença. E você sendo portador da variante em heterozigose, não vai causar nada. A variante é patogênica. Em geral, isso não tem muita dúvida. Mas você precisa esclarecer isso para o paciente. Vários colegas, às vezes, sentem dificuldade nisso. Por isso, mais uma vez, ver com o geneticista. Os laboratórios não são obrigados, mas muitas vezes pode acontecer. E ver se o mecanismo da doença, o padrão de herança, está condizente. Doenças ligadas ao X, Fabry, por exemplo, que é uma coisa que aqui vocês com certeza vão se deparar. Não vão afetar homens e mulheres do mesmo jeito. Então, talvez você precise de ajuda na hora de interpretar o exame, mesmo que o resultado venha como patogênico para uma paciente de sexo feminino. Isso é algo que também tem nuances que não é tão simples, às vezes, comparado com outros exames. Mas a gente aqui focando em classificação, sim. A gente vai tentar sempre direcionar patogênico, provavelmente patogênico, e, na medida do possível, esclarecer isso para vocês. Além de que também lembrar que, aí falando um pouco sobre os tipos de variantes genéticas que a gente pode apresentar, o sequenciamento de exoma por NGS, ou sequenciamento de painéis, que também usa a mesma tecnologia NGS hoje em dia, por mais que muito bom, né, por mais que seja uma técnica amplamente utilizada e muito boa, ele não é capaz de ver tudo, mesmo dentro do campo das variantes genéticas. Eu não estou nem falando de doenças não genéticas ou doenças que a gente ainda não sabe a base genética por trás. Ele não é capaz de identificar todos os tipos de mutação e, às vezes, naquela família, naquele paciente, existe algum outro fator que possa te dizer que, olha, talvez você não identificou uma variante aqui que estivesse relacionada com o seu quadro, mas porque você testou uma doença, você fez um teste que vê um tipo de variante e ele vê realmente a maioria, mas você precisaria de um teste um pouco mais específico para uma hipótese clínica, né? Sim, sim. A gente tem algumas hipóteses, é óbvio que são muitas doenças genéticas e nem todas a gente vai poder correlacionar com cardiologia, mas pensando no caso de quadros neuromusculares, distrofias, a gente tem alguns que são associados a doenças, mutações por expansão, né? Regiões repetitivas do DNA. Isso, infelizmente, como o Lucas frisou, o NGS não pega bem, pelo menos até o momento. Então, assim, se você tiver uma hipótese, um quadro de distrofia motônica de Steinert ou outras que possam causar, ataxia de Friedreich, aí você precisa de um exame específico para essa doença. Você pode fazer o exoma 1000 vezes, não vai aparecer, porque ele não consegue ver. Então, tem que ter essa noção, e isso é importante no momento da investigação. Se possível, sempre esclareça com o geneticista, caso você não tenha muita certeza do exame que você está pedindo.
Não é porque o exame Exoma é o mais caro e é muito bom, como o Lucas falou, amplia muito a investigação, que ele vai ver tudo. Nenhum exame é perfeito, tem que ver caso a caso. Sim, e aliar isso sempre com a clínica, a avaliação daquele paciente, daquela família. Então, nada aqui é feito sozinho, né? Então, você unir a sua boa avaliação clínica com o exame bem indicado, aumenta aí a sua positividade, essa capacidade de fazer um diagnóstico e tratar adequadamente aquela família, né? Poderíamos passar muitas horas, às vezes, falando sobre esses temas e entrar em várias outras nuances, mas como nosso tempo é curto, acho que hoje a gente encerra por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Obrigado, tchau, tchau. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.